Bom dia. Metrópole em Foco está no ar. Eu sou o Pedro Nassi e faço companhia para vocês até às 11 horas. Metrópole em Foco, um programa para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. Transmitido pela Rádio Trianon AM 740, Rádio Universal de Santos AM 810, Metrópole em Foco conta com a participação dos ouvintes que interagem através das redes sociais, pelo facebook.com/Metrópole em Foco, pelo WhatsApp através do número 943448568, pelo e-mail metrópole.trianon@gmail.com e pelo telefone do ouvinte 3289-3580. E você também pode acompanhar Metrópole em Foco, bem como toda a programação da Rádio Trianon, pelo site www.radiotrianon.com.br. Metrópole em Foco tem a produção de Duda Júnior, trabalhos técnicos de Sérgio de Souza, montagem e mixagem de Gerson de Lima e direção de Pedro Nastri. Bom dia. Bom, e hoje nós estamos recebendo aqui no Metrópole em Foco o pessoal aqui que está concorrendo aí às eleições do Conselho Local, Ruas Abertas da Avenida Paulista aqui. Bom, nós estamos aqui com o Rodrigo Salles, né? Bom, o mesmo pessoal que esteve antes, mas fazer a apresentação. Rodrigo Salles, ele que é administrador de empresa, empresário, presidente do Conseg Jardim Paulista, né? O André Oliveira, sociólogo, pesquisador de mobilidade urbana e conselheiro do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte. O Eduardo Braga, administrador de empresa, historiador, trabalha e reside aqui na Avenida Paulista. E a Rafaela José Cirilo Galete, que também trabalha e reside aqui na Avenida Paulista e também candidata. Bom, antes de mais nada, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Tem o Durso aqui, o Fábio Durso. Bom dia, Pedro Nassi. Jornalista e conselheiro, né? Também, mas é da... Conselho Participativo Municipal da Sé. Bom, começando aqui, vai. Eu vou começar pelas mulheres, tá? Porque só tem ela. Então, fazer as honras. Bom, as eleições acontecem agora dia 28. Sábado agora. Sábado agora. Das 8 e como é que está aí? E os candidatos? Em tese seríamos 6 candidatos inscritos, né? Mas ao que temos notícias, mas a melhor notícia seria mesmo se o prefeito regional da Sé pudesse a gente vai tentar informar colocar ele no ar, específica e correta. Parece que não teremos os 6 no pleito. Até sábado. Porque tem um que ele trabalha, ou ele é assessor, né, ali na Prefeitura Regional da Penha, né? E aí já não seria nem de bom tom participar, né? O sujeito tem um cargo de confiança na prefeitura, ele não pode, não deveria, está impedido, né? Não deveria participar. Se em tese não estaria impedido, pelo menos faltaria nada contra ele que nem conheço, veja, isso é muito claro. Mas faltaria uma questão ética ou moralidade pública, porque pareceria que essa candidatura teria mais um sentido da prefeitura meio corporativista, né? Um negócio meio lugar exato. De dois da sociedade civil, de um dos dois da sociedade civil. Mas me parece que isso já está sendo resolvido. Essa questão que eu falei que seria importante o prefeito regional dar esta notícia, não é? Quantos efetivamente estão no pleito sábado agora. 6 foram inscritos, 6 publicados. Certo.
Então, agora aguardamos. Agora tem que ver se há algum impedimento ou não. Parece né? que outros dois têm impedimento de endereço também, que a residência deles seria fora do perímetro previsto pelo decreto que convocou a eleição. Então, um seria funcionário de carreira da prefeitura, funcionário de cargo de comissão da prefeitura, Sim. e dois a residência seria fora do perímetro da eleição, então também estariam fora da eleição. Mas essa é a notícia que vem lá da prefeitura, que parece que houveram impugnações por conta disso, mas assim, eu pedi a averiguação disso através de um documento, estamos aguardando. Tá, quarta-feira, as eleições acontecem sábado, as coisas não ficam muito claras, né? Vão deixando, parece que se empurra com a barriga, mas isso aí é... 6, 5, 4, estamos aí nós três concorrendo. Exato. Bom, os três estão concorrendo. Elege 2, né? 2. 2, elege 2, o terceiro ficaria, nesse caso, então ficaria como suplente. Na verdade, os três que estão na mesa estão eleitos, porque... caso confirme só as 3 candidaturas, aqui temos os 2 titulares e o suplente nessa Exato. mesa. Não, sim. A questão do suplente que não está muito claro. Né? Muitas coisas não estão claras. Exato, não ficou claro essa questão da suplência referente aos conselheiros locais. Acredito que precisasse... Também. De qualquer jeito existe uma suplência, né? O terceiro né, colocado na eleição seria um suplente. Os titulares aí na serão falta os de um dois dos mais dois votados, titulares, exato. ele assume. E como é que está a divulgação disso? Até para que os moradores, o pessoal do entorno, né, que podem Tem sido votar... por nossa conta, Pedro. Nós A estamos divulgação. fazendo. Cada um está fazendo a sua divulgação. Cada um está fazendo divulgação. A prefeitura... publicou no Diário Oficial, publicou no site da prefeitura. Algo muito tímido, nada muito alarmante. E toda a questão da existência, da realização, de quem pode votar, onde será, nós é que estamos fazendo. Tá, as eleições, ela vai acontecer, o local de votação é ali no Conjunto Nacional, dia 28, sábado, das 8 às 17 horas. Perfeitamente. Tá? Então quem está fazendo essa divulgação são os candidatos, cada um. Os candidatos. E aliás, Pedro, eu tenho reparado... E agora aqui a Rádio Trianon eu tenho reparado... Ajudando muito. Eu tenho reparado que os 3 candidatos estão muito interessados, estão muito participativos. Fizeram um material bonito, esclarecedor, esclarecendo o que é a eleição, esclarecendo quais são as propostas que eles vão implementar se forem eleitos. Eu vi material dos 3 e olha, eles estão muito interessados em resolver... assim, adequar a Paulista nas reais necessidades dos moradores e dos usuários. Eu tenho reparado isso. Tá, e outra coisa, hoje até saiu uma reportagem aí, né, logo cedo, sobre pichações, degradação dos espaços públicos. E a Paulista foi assim, abriu a reportagem, né? Foi Infelizmente, a Avenida Paulista foi o destaque da abertura da reportagem sobre má conservação e degradação feita pelos usuários, pelos cidadãos, em locais públicos que deveriam ser mais bem tratados, porque são parte da nossa vida, parte da nossa casa. A rua é pública, mas ela é do cidadão, de cada cidadão, de todos os cidadãos. Abriu a reportagem mostrando a degradação da Avenida Paulista. Com até pichações, por um turista, né? Um turista falando, exatamente. Foi um turista. Dizendo que é triste vir no ponto famoso de São Paulo e ver pichações, ver os jardins de forma não muito cuidada, ver os postes de sinalização das esquinas com colagens, pinturas. Eu não entendo isso. A prefeitura fala que não tem como pegar. Aí você passa aí, você está lá, o endereço está, o telefone, entre em contato, tenta, né? Se a prefeitura tiver um jogo de cintura, ela consegue fazer alguma... eu vi isso na região que eu moro, eu moro para a Zona Sul, mas tá lá, mãe não sei do que, mãe da Oxum, que traz teu amor em 3 minutos, aquele... Mas às vezes é medo da represália espiritual, Pedro. Vamos pensar nisso. Se ela traz o amor, ela pode mandar embora também. No ano passado, que na época era atual prefeito da Regional de Pinheiros, o Paulo Matias, chegou a fazer um trabalho sobre isso. Fez, se não me engano, foram 2 apreensões
com uma Não, mas dessas ela voltou. cartomantes. Ele deixou a prefeitura regional e a mãe Oxum Não, mas voltou. ela voltou semanas depois. Ela né? voltou. Então você passa ali, os pontos de ônibus tem. Agora, tá lá panfletos, pregam A cidade vai ficando imposto, aquilo- suja, degradada, feia. Hoje, o que eu vejo é o É a seguinte, nossa começamos cidade. esse ano de 2018 e a cidade está largada. Em termos de zeladoria, parece que deram, assim, puxaram o freio de mão. Tá? Nós conversamos aí com alguns prefeitos regionais e eles falaram que não podemos fazer muita coisa porque a verba é curta. Eu falei, bom, esse foi o discurso do ano passado, mas do ano passado, tá? Dava até para você aceitar, porque eles estavam reclamando que quem votou as verbas foi a gestão anterior. Tudo bem, então, tá, vamos engolir isso. Então, a gestão Haddad, que votou as verbas, e o dinheiro é curto. Mas esse ano quem votou foram eles. Então, se eles votaram um dinheiro curto, culpa deles. Cabe então, vai uma ter que se virar. reorganização e um replanejamento. Então, ele falou, tem menos verba do que o ano passado. Eu falei, então o Haddad foi mais generoso que o Dória. Tá? E o Dória colocou vocês aí, vocês tecem, rasgam seda pro Dória e de repente o camarada... Agora, também não justifica, né? Se você não consegue fazer o trabalho, me desculpa, mas cai fora e dá um lugar para outro, né? A gente compreende as dificuldades do poder público, os entraves, mas o replanejamento, a reorganização, Exato. as necessidades da cidade têm que ser vistas. Agora, vamos lá. Conselho Local, Ruas Abertas, Avenida Paulista. Nós estamos falando também da degradação. Cabe a esse conselho, não digo... Conselho é outra coisa. O Conselho Ruas Abertas, ele vai cuidar de outra coisa. Mas como moradores, o Conselho pode ter uma certa força encaminhar para reclamações, encaminhar os Inclusive problemas. da É uma das degradação. funções. Isso, tá no decreto, É claro. uma das expresso, funções do isso. Conselho, ouvir as pessoas, encaminhar sugestões e reclamações. Porque algumas das degradações ocorrem mesmo aos domingos. né? As pessoas têm essa visão de que a Avenida Paulista é via de passagem, que aqui tudo pode, e a gente vê e tem reclamações. Os canteiros todos pisoteados, servindo de vitrine para mostra de brechós, vendas. Mas Isso é uma no degradação no domingo. No domingo. Isso Agora, eu vejo aí durante a semana que a Paulista diminuiu bastante aqueles malabaristas dos sinais fechados, né? Deu uma diminuição. Mas agora começou os caçadores dos animais perdidos, né? Que você anda por aí, todo mundo tem um animal pedindo dinheiro para comprar ração. Já percebeu isso? Já, então, tem e os não é só gatinhos, ração, os Pedro. cachorrinhos. Fraldas também. viu? fraldas. Porque Não sei- agora também... não sei se o pessoal aqui já viu também, eles pedem para comprar fralda e vende na outra esquina. Afinal de contas, eles não pedem dinheiro. Eles Isso. pedem para você comprar um paninho, ou uma fralda, ou uma balinha. E normalmente são crianças, né? Que estão Normalmente, na maioria Não, das mas vezes. eu vi uns nós adultos aí estamos que agora vivendo aqui- eles ficam com os cachorrinhos Tem, aí. os animais. O cachorro no colo, no carrinho. Doe ração, ajude a comprar ração, alguma ajuda coisa. Bom, sensibilizar, Nós né? estamos sofrendo todos os problemas, concentradamente na Avenida Paulista, de que São Paulo inteiro sofre. Aqui é a vitrine das coisas boas e das coisas ruins. O que tem ocorrido efetivamente é essa ideia de que aqui tudo pode. As pessoas em situação de vulnerabilidade, como estes, Sim. devem ser tratados como tais, com abordagens, com a secretaria certa, fazendo... Não adianta fazer uma abordagem só, conversar um pouquinho, tem que ser uma abordagem recorrente, o convencimento para sair dali para uma vida, pelo menos a um abrigo um pouco melhor, não acontece uma abordagem única. Nesse sentido, Rafaela, eu acompanho por conta ali no entorno do Conjunto Nacional, tem muitas famílias ou talvez amigos, né, que ficam juntos ali. E toda semana tem um carro da assistência social, eles vão conversar, eles tentam muito, mas você nota que é uma opção daqueles que estão na rua de permanecer. Porque no abrigo nós sabemos que tem algumas regras que devem ser cumpridas, né? E isso é o que eles não aceitam.
Nós temos os CTAs de atendimento Exato. que são só o atendimento mesmo. Aqui próximo, na 13 de maio, Tem. funciona até um certo horário, eles fazem a triagem, tem uma conversa melhor, um encaminhamento melhor. E não é para eles ficarem em torno do CTA, indo lá almoçar, tomar banho e voltar. É para eles cumprirem e alcançarem um encaminhamento adequado. E, na verdade, é o que acontece, né? Porque eles se apoiam no CTA para almoçar, para tomar banho e ficam... E degradar toda a região em E a volta. vida deles é na rua em volta, né? É. O CTA não tem um acompanhamento efetivo psicológico de recolocação profissional. Deveria ter, porque não é ontem o assistencialista, é CTA lá assistência da 13 de social. maio teve um flagrante de roubo que o sujeito roubou na rua, correu para dentro do CTA e a polícia militar conseguiu dar o flagrante e pegar o humilhante, né, o sujeito que roubou, junto com o produto do furto. Então, sim, são problemas que acontecem nesses CTAs também, e às vezes, muitas vezes, por isso que o próprio morador de rua não quer ir para o CTA, porque lá ele está sujeito a outras coisas que ele não é. Bom, não tem regras, colabora, que não participa as na regras, rua, muitas né? vezes, Então, mas viver em seguir regras não sociedade pressupõe algumas regras. Porque nos primórdios não havia, devido aos conflitos, as regras foram sendo estabelecidas pela própria sociedade para que todo o coletivo, desde os primórdios, tivesse uma autopreservação. Inclusive é o que está acontecendo com as eleições agora dia 28. São regras que têm que ser Exatamente. colocadas e as pessoas têm que entender, a rua pertence a todos, a rua Mas é também público, a quem espaço mora aqui, Exato, mas também a quem trabalha aqui. A responsabilidade também é de todos, né? Com certeza. Pedro, eu gostaria de, primeiramente, bom dia aos ouvintes, bom dia a toda a mesa, parabenizar ao Pedro pelo espaço, ao Fábio Durso, que gentilmente nos convidou, ao espaço que toda a Rádio Trianon está dando para essa importante questão. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, usando aqui do tempo do nosso programa. Eu gostaria de que os três candidatos me respondessem. Ambos, todos vocês têm total conhecimento sobre os 12 decretos do programa? Os 12 itens. Os 12 itens, desculpa. Obrigado, Fábio. Os 12 itens do decreto Ruas Abertas? Sim. Temos conhecimento. Pelo menos eu acredito que os três, né? Temos conhecimento, sim, e por isso que estamos aqui. Né? Exatamente para exigir o cumprimento. Perfeito. Nós percebemos... Por exemplo, das coisas do decreto, após a formação do Conselho, eu particularmente vou brigar pela formação do Comitê Intersetorial, que está previsto no decreto também, que é o que vai receber os nossos pleitos, as nossas sugestões e reivindicações. Digo, da Ruas Abertas da Avenida Paulista. Brigar pelo total cumprimento do artigo 4º e seus parágrafos. Para se apresentar aqui, para ter atividade aqui, precisa de autorização da prefeitura, sim, válida por 30 dias, está no decreto. Sim. Não pode ter incomodidades, quaisquer incomodidades. Então, todas essas, as regras já existem. Então, ninguém inventou uma regra. Nos domingos a gente costuma encontrar muitas pessoas, muitos moradores, tem grupos de moradores fazendo esse trabalho, abordando músicos, abordando bandas. Por gentileza, olha, aqui é um prédio residencial, temos X famílias, poderia abaixar o som. Você tem... Aqui não precisa de nada disso, aqui a gente pode tocar. Virou uma terra de ninguém. Né? E virou uma agressividade, isso não pode ocorrer. Não é nós e eles, a rua é nossa, sim, de todos nós. Da criancinha pequena que está dormindo em casa, que não precisa ter a sua casa invadida por um som que não quer ouvir, que não precisa ouvir, que não deve ouvir, como de quem vem tocar. Então, nós estamos vivendo aqui na Avenida Paulista um conflito de alguns direitos elencados no artigo 5º da Constituição. Tem que balancear isso. Como é que se balanceia isso? Regulamentando, fazendo cumprir as proibições e as deliberações e as autorizações, todas já previstas no decreto. Os frequentadores acham que pode vir aqui, tudo pode. Tá. Posso vender ilegalmente,
posso não emitir nota prefeitura, fiscal. Ela não faz O conselho vai ter que pedir isso e É exigir. isso que nós vamos cobrar. A nossa Exatamente missão isso. será cobrar, com certeza. Porque até então não tinha um conselho. Não, até então, este será o primeiro conselho, né? Muito bom dia também, agradecer a oportunidade aqui oferecida pela Rádio Trianon, e agradecer especialmente aqui o interesse dos demais candidatos e justamente a gente avançar nesse processo participativo. O que a gente está vendo é justamente que há um vácuo em relação à ação do poder público, em relação à ação da prefeitura, que já deveria ter sido feito a partir do decreto, como está prescrito por um desses 12 itens, né? E justamente o que a gente vê no caso, exemplificando a partir da questão do som, que é um dos conflitos mais evidentes e latentes, é que há justamente, de princípio, uma falha de comunicação. A prefeitura, na medida das suas competências, deveria especificar e comunicar intensamente quais são as áreas residenciais, quais são as áreas onde se pode tocar e, inclusive, mas acontece que eu tenho também agido em abordagem, os músicos, alguns são muito delicados, pedem desculpas, mas a maioria, inclusive essa semana, distratou um morador da esquina da Pamplona, dizendo assim, eu falei assim, acho que você não devia morar aqui, porque eu vou continuar tocando na altura que eu quiser. Então, mas eu pergunto o seguinte, a partir do momento que vamos conscientizar, desculpa, a prefeitura falta regulamentar, mas a população tem que se conscientizar, respeito é bom, respeito é importante. Aí esse morador me relatou que em seguida ele falou assim, você gostaria disso na porta da sua casa? Eu falei, mas eu não moro na Paulista, aí é problema seu. Não, mas aí não dá para desligar, não dá para puxar o fio da guitarra. Aí a gente sente o vácuo da prefeitura, né? Não, porque chega um momento que... eu tô demonstrando que há falhas de todos não existe a matéria lados, totalmente elástica, né? Como não existe a matéria totalmente elástica, moto perpétua, a paciência da gente também se esgota e uma hora explode. Então, esse é o problema. Já jogaram água em músico, já houve caso. Não. E, no entanto, não saíram. Já houve caso no outro lado da Avenida Paulista, em que o senhor de idade passou, foi lá pedir e houve uma briga. Os músicos bateram no senhor de idade, chegou a polícia. Quer dizer, já estamos chegando nesse ponto. Domingo agora, um morador socorreu um rapaz que estava em coma alcoólica, oriunda de venda ilegal de bebidas, misturinhas, vinho químico. E aí eu pergunto, ele queria chamar o SAMU e ajudar, e o vendedor ambulante, para se livrar do problema, vendedor ambulante irregular, oferecendo Coca-Cola. Que ia piorar a situação do rapaz. O morador teve que brigar, insistir, atuar para poder chamar um socorro para esse rapaz. E a dificuldade do socorro chegar também, né? Nós assistimos também. E houve perto da sua casa Exatamente. Sábado foi feriado, teve ruas abertas, perto da casa do Eduardo, a ambulância não chegou. Não conseguiu. Não conseguiu entrar para socorrer o morador. Então você veja que ponto que chegou. Né? Não é uma implicância o ponto com de desrespeito. e sim a forma como está sendo usado. Essa que é a questão. O pessoal não está sabendo, está sendo mal utilizado um espaço que de fato pode ser bacana. Né? Mesmo eu sendo contra os domingos ser fechados, mas já que é para manter, então vamos organizar. A questão é essa, é o respeito. Porque, veja, outro absurdo é quando a prefeitura age, e tem agido algumas vezes, não é na maneira, nem da forma e nem na continuidade esperada, há uma revolta dos frequentadores. Outro dia uma moradora me relatou que quase bateram no fiscal, foram em cima da perua. Outro episódio que foi relatado pela própria GCM numa abordagem de som. A hora que pediram para baixar o som, para desligar, que o equipamento não era adequado, o rapaz pega no microfone, isso já lá na ponta perto da Consolação, e começa a vociferar xingamentos contra a prefeitura, o governo federal, a GCM. Veja, cadê o respeito ao poder público? Então, mas aí não é o caso. Quando atua, existe um problema grave. Aí eu vou falar aqui com
Só interromper um minuto antes de fazer, porque em continuidade. Na Paulista existem os problemas sociais dos moradores de rua, como todos já falaram aqui. Existem os camelôs autorizados, que tem as barraquinhas aí autorizadas. São artistas em apenas 50 pontos demarcados. Mas isso ao longo de toda a semana, não só no domingo. Não, toda semana e são só 50 pontos a partir do 1.200 até o fim até o 200. Fora isso, ontem eu desci na Consolação, vim fazendo coisas na Paulista e vim pegar o metrô aqui na Brigadeiro. Aqui no prédio ao lado da Trianon, tem uma moça que expõe na grade ali roupas usadas, roupas de brechó, e faz um ponto de venda. Isso está ao longo de toda a avenida. Então, Fábio, se você me permite uma interrupção, só um tudo isso é reflexo dos domingos do Ruas Abertas. Tudo começou com essa ideia de nada proibir no domingo e tem transbordado para os dias da semana. Quinta à noite, sexta à noite, sábado à noite, isso aqui é igual a feirinha da madrugada. Mas ontem, é verdade. 11 horas da noite, a polícia foi chamada para tirar uma banda tocando alto. Terça-feira, 11 horas da noite, ontem. Eu passei por ela. Na esquina da Peixoto Gomide, em frente ao número 1804. Só a polícia militar que conseguiu fazer essa banda parar terça-feira à noite. Onde nós estamos. E não tem ronda da Guarda Civil Metropolitana? E no domingo isso potencializa. Seria a responsabilidade, muito. né? Eu gostaria... No domingo isso potencializa e aumenta muito. Então, está tendo uma omissão do poder público, da prefeitura, em fiscalizar, e no domingo vira terra de ninguém, né? O grande ponto de polêmica e o grande ponto a ser trabalhado pelos conselheiros que vão ser eleitos. Rodrigo, você consegue? Vamos lá. Consegue resolver? Consegue. Eu só vou te pedir uma gentileza, Pedro. Antes de eu retomar aqui minhas perguntas, nós interrompemos o André, e eu gostaria que ele concluísse. Por favor, André. Não, perfeito. Obrigado, Rodrigo. É justamente que a gente, focando, né, o debate aqui na questão do próprio Conselho, justamente a gente ficou durante esses últimos anos nesse vácuo representativo e participativo em relação aos vários agentes que compõem o Ruas Abertas, especificamente aqui na Paulista. E em relação ao candidato que enfim, é do poder público, existe uma sobre-representação, porque o próprio decreto, ele prevê a participação... Não é nenhum de nós três aos ouvintes. Exatamente. Então, o que ocorre é que o poder público estará representado nesse conselho, assim como nós, moradores ou proprietários, e aqui a gente tem uma oportunidade, diante desses vários conflitos existentes, diante do calor dos ânimos que se está vendo aos domingos, a gente tem uma oportunidade justamente de trazer o diálogo, de avaliar o programa, de chamar os moradores, de chamar os comerciantes. Como a gente está colocando aqui, pela Paulista, a Paulista, assim como vitrine ela concentra uma série de conflitos e de coisas que precisam ser avançadas e melhor debatidas. Não tenha dúvida, especialmente aos domingos. Então a gente já falou da questão do som. Tem uma ausência de comunicação tremenda e a gente precisa estabelecer coletivamente quais são as regras, quais são os perímetros, limites de som. Por vezes, os próprios músicos se conflituam em relação aos limites sonoros. Por vezes não, todas as vezes. E, além disso, a questão, acho que uma das questões que eu tenho especial atenção é a questão dos resíduos. Então, a gente precisa encarar a Paulista aos domingos como uma janela de oportunidades para inovações, inclusive reverberando para os outros dias, inclusive reverberando para as outras ruas abertas. Por exemplo, a questão dos resíduos. Recentemente, a Prefeitura Regional Sé instalou, né, e pretende instalar ainda mais containers na Paulista, e domingo é um ponto nevrálgico dessa questão da gestão dos resíduos, onde se aumenta exponencialmente a quantidade de lixos. Há um tempo atrás nós pedimos, né, Rafael? Nós pedimos estão sendo colocados alguns containers maiores em pontos estratégicos, sim, eu tenho fotografado. Quanto à comunicação com os moradores... Eu vou entrar só num pequeno intervalo e na volta a gente
Vamos falar sobre o problema aí dos resíduos. E saiu aí alguma coisa. Vão ser colocados containers aqui na Avenida Paulista. Já tem né? sido colocados, só que em pontos estratégicos. Exato. Vão aumentar a quantidade de containers e pontos. Bom, nós vamos entrar no pequeno intervalo e voltamos logo em seguida aí com o Metrópole em Foco. Os jardins, onde a gente aqueceu numa paixão. E retornamos aqui no Metrópole em Foco, aí abrindo aí com paulistas, tudo. Eu queria fazer uma pergunta. Bom, vamos voltar àquela, vai. Depois a pergunta vem aí. Nós estávamos falando, o André estava falando sobre os resíduos também. Então vamos continuar, André. Vou te dar... Perfeito. O que eu colocava é que a gente tem que olhar para a Paulista Aberta como uma janela de oportunidades para gerar inovações. No programa passado a gente comentou como a Paulista é esse verdadeiro laboratório para soluções e inovações, não só para a cidade de São Paulo, mas para o Brasil inteiro. Ele inspira várias outras cidades, e aqui a gente tem, em relação especificamente aos resíduos, em relação ao lixo aqui gerado, a gente tem uma oportunidade para justamente interconectar vários atores, não só a gestão de resíduos oficial e pública, mas também contar com a presença e essa interconexão com os catadores que por aqui passam e que poderiam já ver esse canal direto dos resíduos gerados, recicláveis, com essas pessoas que fazem esse importante trabalho. E, inclusive, né, saiu um dado recente que mais de 80% mais de 90% do que hoje se recicla é justamente graças aos catadores. Então a gente tem aí um meio de dar oportunidade a quem precisa. Mas eles estão lado, presentes aos domingos e com as carroças muitas vezes. Eles vêm sim. Isso, só que a Já gente existe precisa isso. fazer uma conexão direta, porque justamente se a gente não tem a devida separação... Aliás, sábado as carroças já começam a chegar se preparando para isso aos domingos. Se a gente não tem a devida separação, se a gente não tem o local adequado para isso, então a gente precisa ter uma melhor gestão de ponta a ponta da questão dos resíduos e justamente, por um lado, deixar a Paulista mais limpa, com menos lixo, e por outro, dar essa oportunidade a essas pessoas que Olha, verdadeiramente Andrew, reciclam. referente aos resíduos, eu falo até com certa propriedade porque eu trabalho já com recicláveis, até no Conjunto Nacional, que é referência e pioneiro em coleta seletiva, né? Lixo, nós sabemos que é aquilo que ninguém quer ver. Isso daí eu aprendi com a doutora Vilma logo quando eu cheguei. Né? E seja o lixo de fato, orgânico, reciclável, até o lixo humano, né? Que é aquilo que a pessoa se torna sem opções e fica largada. O lixo é uma questão muito séria e complicada de tratarmos de forma simplória assim. Tá? Acredito sim que podemos, é claro, usar os catadores, eles já fazem parte, eles já colaboram. Mas eu acredito muito mais que nós devemos legalizar isso e sim monitorar de uma forma e não simplesmente conversando. Né? Claro que a ideia é válida. Eu acho que o diálogo é necessário. É necessário. Porém, mas não precisa é tudo, né? ser de fato monitorado. Hoje nós sabemos que os aterros sanitários estão lotadaços, não cabe mais, não tem mais aonde jogar lixo. Então, não dá para nós só chamar os caras e falar, vamos jogar aqui a latinha no tamborzinho certo, o papel. Eu acho que é um trabalho muito maior. A prefeitura tem 20 cooperativas cadastradas com catadores que recebem todos os recicláveis de São Paulo. Então isso é uma questão que deveria se ampliar. Mas esses pra recicláveis de São Paulo, acho que hoje recicla-se o quê? Do lixo, acho que 2 ou 3%. Sim, só. é Quer dizer, A porcentagem baixo. da coleta pública é baixa. A porcentagem da coleta particular, porque tem a questão da lei dos grandes geradores, a partir de 10 sacos de Sim. 100 litros, aí você tem E que ter o também não se cartão respeita verde. muito, não, Não, né? pela Paulista nós percebemos que tem, né? Basta andar depois Tem das bastante, 19. mas saindo dessa região do polo da Paulista, vejo que essa lei dos grandes geradores precisa ser melhor implementada, sim. Aqui funciona, que fiscalização contra estabelecidos é boa aqui. Contra os irregulares é que estamos pedindo. E os grandes geradores têm que ter o cartão verde, tem que ter um espaço certo num aterro, a empresa faz a reciclagem.
A coleta pública que me parece que anda misturando. Alguns bairros ela é perfeita, passa no dia certo, todos os sábados. Porque tem a participação precisa... dos moradores. Né? O que precisa é conscientizar, um trabalho de formiga onde você tem que estar o tempo todo lembrando referente a resíduos recicláveis, a separação e que de fato ocorra a coleta. Porque alguns bairros também deixam de acontecer. O que falta para o poder público é ficar batendo 24 horas sobre isso. Então, eles começam a fazer uma campanha, acho que em 15 dias, olha, nós já avisamos, daqui para frente, agora a coisa continua. Todas essas polícias têm que ser recorrentes, contínuas. Eu sempre uso aqui como exemplo, nos anos 80, quando começou a disseminar a AIDS, ninguém sabia o que era a AIDS, né? Mas começou uma campanha tão maciça, mas tão maciça, e durante anos, que o Brasil ele virou referência mundial, certo? Assim, no combate a isso aí. O Brasil virou... Depois simplesmente largaram de mão, falou, olha, já está aqui, todo mundo já está consciente, esqueceram que aquela geração ia envelhecer, ia vir uma nova geração, vamos largar de mão. E hoje, agora a situação se agravou. Só terminar a questão do lixo, não é só que ninguém gosta de ver, porque não basta não ver. Você tem que dar um destino adequado. Sim, um destino correto. Porque a gente vê inúmeras... Isso custa caro, né, Rafael? Nós sabemos que o lixo custa muito caro. A gente vê inúmeras reportagens em que tira daqui e leva para um ponto viciado. Caçambas, etc. Então não é só não ver o lixo que é desagradável. É saber que ele está sendo mal colocado em lugar indevido é mais desagradável ainda. É o que conversávamos agora há pouco. Tirar da minha porta o problema e levar para a sua, não é isso que nós queremos. A feira é muito legal, mas na rua de cima. A questão do lixo tem duas vertentes também, que as empresas de coleta têm que destinar tantos porcentos do valor do contrato. Não, ela tem que destinar para campanhas educativas, e elas não fazem não isso. Faz, lá no Bom Retiro existe. Chegou os panfletos da campanha educativa por PDF, cada um que imprimia e distribuía. Isso é um absurdo. A empresa de lixo não está assumindo sua responsabilidade contratual. E outra coisa para os domingos o conselho vai cobrar. E outra coisa que acontece é a prefeitura não incentivar a coleta seletiva, porque o que acontece? Eu já vi gente que faz a separação e aí vai pôr na porta da sua casa, no caminhão não tem coleta seletiva, misturou tudo com lixo comum. Aí a pessoa fala, a prefeitura põe o container lá lá naquela praça. Mas eu tenho que sair com as sacolas de lixo e andar 3, 4 quartos, 5 quarteirões para levar o lixo. Então, o poder público tem que incentivar porque acaba barateando os custos do lixo para a cidade também, né? Olha, eu acho a proposta, desculpa, Pedro, proposta ótima, incrível, porque eu estou acostumado a escutar o seguinte, que as péssimas ações, os péssimos exemplos que ocorrem aos domingos vão se repetindo durante a semana. Verdade. Então eu acho que bons projetos podem gerar bons exemplos durante a semana. Então são coisas que podem se iniciar aos domingos e os moradores, os frequentadores vão fazendo isso se repetir ao longo da semana na avenida. Eu acho isso muito importante. Mas não é um público diferenciado. Aquele diferente. Público do domingo é um público. O público da semana é outro. Mas o público frequentador, não os vendedores ilegais. Quanto gera aqui mais ou menos de resíduo nesses finais de semana? Tem mais ou menos uma noção? Olha, nós propomos até de fazer a medição desses resíduos, né? Um tempo. Mas não lembro se saiu alguma coisa oficial. Saiu, Rafael? Não lembro. Não, Agora, eu queria esclarecer um assunto assim, que o Andrew mencionou, sobre o diálogo com moradores. Com toda a permissão da mesa, diálogo entre moradores já há. A gente tem um grupo forte, um movimento de moradores forte, aliado a outras associações e outros órgãos. Inclusive, estou aqui no WhatsApp, vou agradecer no ar, o povo todo está ouvindo o programa, comentando. Nós temos um grupo grande de WhatsApp de moradores da Avenida Paulista, temos o portal Sou Avenida Paulista, a gente faz vários eventos, conversas, os moradores, os líderes frequentam ou conseguem. Enfim, esse diálogo e essas necessidades dos moradores há 2 anos já estão sendo trabalhadas. Esse pessoal que está aqui pode telefonar Pedro, aqui pro
pro telefone do ouvinte, 3289-3580. Tem um ouvinte na linha, que é o José Carlos, ele quer dar uma opinião sobre a reciclagem que nós estamos abordando aqui. Tá bom. Bom dia, Zé Carlos. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, senhor? Vamos lá. Pois não, José Carlos, você também é morador aqui dessa região da Paulista? Não, eu estou um pouquinho longe de vocês aí. Tá. Eu moro no Itaim Paulista, Tá bom. Zona Leste. Mas tá bom, tem Paulista no nome, tá. É, exato. Então, aí você queria dar uma sugestão? Tem várias sugestões, né? Mas a reciclagem da prefeitura, ela oficialmente não existe, tá? Sei. Aqui no caso referente ao Itaim, depois eu vou falar sobre a Paulista rapidinho. Aqui no Itaim Paulista tem muitos carroceiros, né? Os carroceiros aqui, eles pegam o que interessa. Entendeu? Coisas pesadas, entendeu? Sim. Latinha, papelão. Papel eles não levam, garrafa PET não leva. A gente entrega para eles, chegam na esquina, eles abrem o saco, pegam o que interessa e jogam nas esquinas, né? O que acontece? Não existe a reciclagem. Então, podia ser por exemplo, vamos descontar no IPTU, IPVA, pessoal que fizesse a reciclagem. Durante a semana, um caminhão da prefeitura, uma coisa tudo oficial, entendeu? Oficial. Passasse nas residências, nas ruas, como passa o caminhão de lixo? Ó, tal dia vai pegar reciclagem, certo? Né? Aí depois descontava no IPTU, no IPVA, alguma coisa, dá um incentivo, né? Porque, no caso da Paulista, não tem muito condomínio aí, edifício? O próprio o pessoal do condomínio pode fazer a reciclagem. Já fazemos no Conjunto Nacional, por exemplo, e alguns recolhem e entregam para as empresas que coletam e pagamos a coleta particular. Antigamente Não dependemos da prefeitura para a coleta nos grandes prédios. Mas oficialmente não existe. E tem que fazer a reciclagem. O que acontece? O lixo vai para o aterro, depois não tem mais aterro, né? O que acontece? Aí vai levar para uma cidade vizinha. Chega na cidade vizinha, o prefeito lá não vai querer, mas ele vai pensar bem, opa, pode mandar aqui, ó. Ele vai cobrar milhões para levar o lixo para eles lá. Inclusive, todo o lixo jogado indevidamente nos parques da Paulista, aos domingos, porque a quantidade que é lançada de lixo dentro dos parques pelas grades é muito grande. E nós estamos coletando e mandando para o Conjunto Nacional para reciclagem. E já existe uma lei, a lei dos resíduos sólidos, né? E a gente não pode esquecer também que a gente tem que pelo menos batermos muito em cima da logística reversa. Tá? A responsabilidade das empresas. Eu, quando compro um refrigerante, o José Carlos, você quando compra um refrigerante, você quer consumir o líquido. Você não quer consumir a garrafa PET, a tampinha. A empresa, ela tinha essa responsabilidade em dar um destino àquilo, né? Isso chama-se logística reversa. Ele tem que receber aquele produto, né? Com certeza. E o plástico é uma coisa. E seja sei lá, PET, ele dá um a destino. lâmpada, A lâmpada, pilha. a PET. A pilha. Exatamente. Você tem que ter uma. E já existe uma lei, só que no Brasil simplesmente cria-se a lei, mas não põe ela em vigor. Exato. Hoje E nós não é lei pagamos que para não descontaminar lâmpadas, Exato. as pilhas, os computadores que são descartados. Exato. Tem um custo, é um custo alto por esse custo tratamento. alto. Porque se você pensa num grande volume... Referente os carroceiros, tá simples. Acabava com os carroceiros, pegavam todos os carroceiros, registravam, né? A prefeitura ia lá, recolhia o reciclado nas portas, tudo direitinho, levavam para um galpão. Esses carroceiros iam trabalhar internamente, separando, registrado, tem todos os direitos trabalhistas. Não é difícil, entendeu? A maioria dos carroceiros vinham na rua, tomam umas cachaçinhas, entendeu? Aquele negócio todo, né? Então, faz isso negócio oficialmente, bem direitinho, que dá certo. É só ter vontade, viu? Aí, nesse ponto, precisamos que a nossa Câmara de Vereadores nos ajude, estudando e fazendo leis que propiciem todas essas atividades e que facilitem e que implantem locais de coleta e separação desse lixo para destino certo. A única coisa que eu queria só comentar com você, José Carlos, Sim. é que o lixo largado na Avenida Paulista
Não é só de responsabilidade dos prédios que existem aqui, é de quem vem aqui e larga o lixo na Tem rua. muita gente. A rua é de As todos pessoas nós. que A sua aí do trabalham Itaim aqui. Paulista, a sua rua é minha também aí no Itaim Paulista e vice-versa. Pegando um gancho nisso aqui, eu recebi há pouco uma mensagem de uma gerente de um hotel, o Mercury Jardins, anunciando que hoje terá uma ação para a conscientização de moradores, transeuntes na Avenida Paulista com a importância ao descarte correto do lixo. A partir das 15 horas, o ponto de início será na Avenida Paulista com a Rua Augusta, sentido Paraíso. Ótima atividade, tá vendo? Nós Zé Carlos, incentivamos as coisas boas, só queremos que quem vem para cá também faça coisas boas. Eu acho que faça parte tanto os disso. condomínios quanto os hotéis, né? Nós temos muitos na região, né? Sim. José Carlos, eu agradeço a sua participação, tá? E nós vamos trazer o prefeito regional aí do Itaim, e eu gostaria que você também entrasse depois no ar e vamos conversar isso aí juntamente com o prefeito regional da sua região. O pessoal joga muito entulho nas esquinas, viu? É, né? Isso é normal aqui no Itaim. Tá bom, Um Zé Carlos. abraço. Outro, eu agradeço a sua participação. Obrigado. Só uma consideração, Pois né, não. em relação ao que o Zé Carlos falou. Acredito que ele ainda esteja nos ouvindo, Zé Carlos. Acabar com os catadores é algo impossível e não desejável, porque, como eu falei, 90% hoje do lixo reciclável são feito graças ao trabalho dessas pessoas, né? E o que eu coloquei aqui em relação à sugestão, só retificando o que o Eduardo colocou, não é apenas conversar, Eduardo. A sugestão justamente é regulamentar por uma ponta, né, exatamente em relação a esse vácuo da ação da prefeitura, em relação à gestão dos resíduos. Pesquisa, gente, quanto se tem de resíduos aos domingos e nos outros dias. A gente precisa de dados. Você tem mais ou menos? A gente não né? tem. E aí está o papel do conselho em cobrar e justamente exigir que haja dados Essa é uma oficiais. das coisas, não pertence aos 12 pontos lá, mas é alguma coisa que o indiretamente conselho... Mas é uma forma de você cuidar também, né? Eu acho que em a relação conscientização dos frequentadores é muito importante. É, né? E só Não é em só relação de dentro a questão, Sim. Quem a está proposta, justamente a partir do momento que a gente tem esses dados, tem a quantidade, tem uma relação de catadores interessados, por exemplo. Então, mais de 90% do lixo reciclado é feito graças a eles. A gente dá oportunidade numa ponta e, por outra, a gente diminui a questão, né, da quantidade dos resíduos. E só um último comentário em relação a essa inovação. A gente está falando aqui, como o Rodrigo pontuou, que isso pode reverberar para os outros dias, isso pode reverberar Sim. para outras regiões. Deixa eu Queremos que as coisas Deixa eu boas cortar um minutinho. reverberem. Pode. Nós temos na linha o Alex, que é morador da Peixoto Gomide. Olha aí, vamos trazer. Alex, bom dia. Bom dia. Eu queria fazer um questionamento para o pessoal aí da prefeitura, que seria o seguinte, né? O que eu tenho notado na região da Avenida Paulista é que tem havido uma degradação meio que constante, igual houve no centro antigo aí de São Paulo. Certo. O que eles pretendem fazer para melhorar isso? Porque o que eu tenho notado é que com o fechamento da Paulista, o maior número de ambulantes, isso é por causa de meia dúzia de ambulantes, centenas ou quem sabe milhares de pessoas, tanto os moradores como comerciantes locais, são prejudicados. Então, por uma minoria que teoricamente fala, vamos ajudar um ou outro, o restante todo se prejudica. O que a prefeitura pensa disso, pretende fazer para isso resolver esse problema? Vocês têm aí o pessoal. Poder responder. Bom dia, Alex. Alex é um morador bastante ativo pela melhoria da Paulista. Muitas vezes ele levanta os pontos de lixo mais graves, nos manda fotos, nós encaminhamos para o setor de fiscalização, para a prefeitura. E parabéns, Alex, por toda a ajuda que você dá à região durante esse tempo que já nos conhecemos. Então, obrigado. De fato,
nós temos que melhorar em todos os sentidos. Eu não tenho uma resposta precisa da prefeitura, o que eu tenho são propostas do que podemos fazer através do Conselhos a partir do domingo. E como já falado aqui, reverberar as coisas boas que podemos fazer no domingo para o resto dos dias. Não dá para assistir a degradação, como hoje passou no Bom Dia Brasil. Não dá só para ser manchete de noticiário que a Paulista está degradada. A gente precisa fazer alguma coisa assim. Cobrar do poder público. Né? A estatística na cidade de São Paulo, né? Uma vergonha, degradar, o cartão postal de São Paulo, hoje tem uma matéria negativa dessa forma. E essa responsabilidade não pode ser só dos moradores, dos comerciantes, dos escritórios estabelecidos na Avenida Paulista. Tem que ser também do poder público. E tem que entrar na onda como diz aí os jovens, na vibe da molecada que frequenta. A vir pra cá não é pra destruir. O que eu noto é isso, a pessoa vem até o local, faz o que quer, o que não quer, né? E aí depois sobra, sei lá, para os órgãos públicos ou para os moradores ou o comerciante da região, o estado que o pessoal deixa a avenida, né? Sim, um dos exemplos mais claros, e não foi aos domingos, embora eu simpatize muito com toda a questão, e acho que a Polícia do Rio de Janeiro tem que correr e apurar adequadamente a morte da Marielle e do, acho que Adriano, o motorista? Anderson. É inadmissível que o movimento por uma causa boa tenha detonado com tinta vermelha uma estátua de pedra-sabão na Avenida Paulista. Desculpem os ativistas que fizeram isso, sou super simpática à causa. Acho que não admito na minha vida um ato de violência porque alguém pensa algo diferente. Exato. Não admito um ato de violência contra uma mulher que tinha lutas sérias. Mas isso não justifica um ato de violência contra uma estátua de pedra-sabão, patrimônio que é nosso. Como que nós pedimos pelo fim da violência se praticamos? Se praticamos um ato de agressão ao patrimônio público. Absurdo. Exatamente. Não posso concordar. Isso foi um ato de degradação da nossa avenida. Jogar tinta vermelha na estátua do Anhanguera na porta do Parque Trianon. Deixa eu cortar mais um minutinho. Tem a Lilian, que ela mora aqui na Paulista também, né, perto da aclimação ali. Ela quer dar duas palavrinhas também e depois nós vamos para o intervalo. Mas o Alex está aí? Alex? A minha questionamento era até mais esse, e na verdade eu até achei que tinha alguém no episódio da prefeitura, é por isso que eu tinha até perguntado para a prefeitura. Ah, mas acrescentou muito. Então vamos lá, Lilian. Oi, bom dia. Bom dia. Pois não, Lilian. Então, sabe uma coisa, eu faço a coleta seletiva aqui há mais de 20 anos contra tudo e contra todos, né? E agora no meu prédio começou, a prefeitura manda colocar num saco azul, uma vez por semana vem o caminhão recolher. Mas sabe uma coisa que eu acho que poderia ajudar muito e muito? Oi. A prefeitura fazer assim locais onde pudesse pelo menos comprar uma parte do lixo da dona de casa. Então, por exemplo, a dona de casa leva lá 6 latinhas, dá para comprar um pãozinho. Já é alguma coisa para quem é duro, não é verdade? Certo. Leva tantas garrafas PETs e troca lá por um dinheirinho, algum ticket, porque isso incentivaria a coleta. Mas então, Lília, quando existia aí um projeto na logística reversa, que é essa que a empresa que coloca a mercadoria, que coloca o bem ali para ser consumido, né, porque vende. Ela é responsável pela embalagem. Ela é responsável em recolher. E tinha um projeto justamente por isso. Por quê? Porque como a empresa não pode sair para recolher, que o consumidor levasse isso, olha, eu comprei um refrigerante, eu levo no supermercado a minha garrafa PET e coloco lá e levo em ticket para dar desconto. E a empresa ia, de uma forma ou de outra, ela ia incentivando pelo menos a reciclagem, né, e melhorando, né, e cumprindo até o papel da logística reversa. Mas a coisa, infelizmente, parece que não funcionam. Né? Não existe. Alguma coisa parecida. Exato. Sabe? Mas era uma forma. Dá desconto, assim, a pessoa leva lá os seus recicláveis e ganhava lá um descontinho. Isso seria legal. Sim, é lógico. Eu conseguiria implantar. Parabéns, Aqui o trabalho é sério.
Muito Tá bom, bem. é porque a maioria não tem interesse mesmo, é mais fácil jogar no lixo. Aí, o que faz? Cria um aterro sanitário, acabou. Aí, de repente, destrói uma floresta, outra floresta para criar outro aterro. Exato. Aí destrói outra floresta para criar outro aterro. Isso é muito triste, Leila, mas de lixo. eu posso te garantir que a maioria dos condomínios da Avenida Paulista e entornos tem a coleta seletiva interna. E que não dependem do poder público. Mas a síndica de lá disse que ia me receber uma vez e nunca mais me retornou, você acredita? Lilian, olha, eu sou Eduardo, eu trabalho lá no Conjunto Nacional. Por favor, eu fico à disposição, tá? O telefone é 3179-0000. Só você marcar, eu mesmo posso recebê-lo com autorização da doutora Vilma, para você conhecer a coleta seletiva, como funciona todo o programa interno. Tinha até uma escola, né, no Conjunto Nacional. É, quase isso. Né? Mais de 20 anos praticando a coleta seletiva, então acho que nós aprendemos alguma coisa nesse tempo. E Nossa, será um dá prazer pra fazer recebê-la. tanta coisa. E outra coisa também que eu acho interessante em alguns locais na rua, seria interessante essa parte de reciclagem colocar assim, tipo em prateleirinhas para o lixo não ter cara de lixo, porque o pessoal gosta de avacalhar. Para ser material para reciclagem. Né? Na verdade, esse material na Avenida Paulista não é colocado fora dos prédios. A reciclagem é interna e o destino... a maioria dos prédios tem alguém que vem buscar dentro dos prédios. A própria prefeitura exige que um grande gerador contrate a empresa de lixo. Que vem buscar dentro do seu prédio. Não é a prefeitura quem retira. A gente paga, cada Esse prédio grande gerador paga. A partir de 200... Não, é 1.000 litros. 10 1.000. sacos de 100 já é grande gerador, que eu acho pouco, mas está na lei. 10 sacos de 100 já Na é. minha casa eu não me considero. Eu não me considero. 10 sacos de lixo, olha. 10 casa de é 100 grande. dá 1.000 litros. Vou ficar quieto. Diários. Deixa lá o Roberto Arantes, lá não sabia disso. Ele vai bater na nossa porta. Na minha tem. Tá bom, então agradeço pela participação, pela oportunidade, né? Obrigado, Lilian. Obrigado, Lilian. Obrigada, Lilian. Bom dia. Bom dia. Eu dei só uma atrasada aí. Eu vou dar aí 2 minutos de intervalo e nós voltamos logo em seguida. Eu quero ver se coloco o prefeito regional, o Eduardo Odlak, na linha aí, pra gente, pelo menos, dirimir umas dúvidas aí. Bom, retornamos aqui no Metrópole em Foco, aí no relógio da Paulista, dá 4 horas da manhã, tem caixa de maçã? Tem caixa de maçã, tem arara, nós temos um magazine no meio da rua. Vários. Quer dizer, vários magazines no meio da rua. Bebidas, né? Bebidas. E está sendo vendido aí. Bebidas compra quem misturinhas. Quer. Sim, e Vinho compra quem químico. quer, até menor de idade. Inclusive menores de idade. principalmente. Exato. Então, esse tipo de coisa que é assim, também, eu acho que é um dos focos principais também, né, do conselho, claro. conselho. Estamos né? muito preocupados com várias coisas. Primeiro, todo mundo tem que trabalhar, concordo. São pessoas que estão vendendo, trabalhando, mas dá para ser de uma forma legalizada. Por exemplo, um microempreendedor individual. A taxa mensal é R$52, não precisa nem de contador, faz Exato, direto. Dá para fazer de forma legal, de forma legalizada, ajudar o Estado. Tá bom, tem corrupção, etc. Vamos fiscalizar, vamos votar diferente. Não vamos repetir os mesmos erros. Mas isso não significa que, em nome disso, temos que trabalhar na ilegalidade. Não é lógico, não. É diferente. Tem araras e araras com penduricalhos, brechós, uso de paredes particulares para expor os brechós. Massagista também. Massagistas, Quer dizer, barbearia na Avenida Paulista, tendas de barbearia. Tem até serviço de hipnose, essa é gratuita. Depois passa qual é. Então veja, e o som? E bebida ilegal. Você sai de uma arara, de um brechó, tropeça em... Mas eu pergunto, uma moradora chegou a contar 700 vendedores ilegais num domingo. Não, mas... Esse é lazer, incomodar a vida dos outros para esse tipo de lazer. Pelo que lembro eu, e conversei muito na época com os representantes das ideias, com o poder de então, a municipalidade de então, a ideia era ciclista. Aliás, o teste do ex-prefeito Haddad foi para ciclismo. A ideia era para lazer. Então, esta ideia de venda ilegal, de enxovalhar a avenida
com Um shopping a céu aberto. a feirinha da madrugada mudou do domingo para cá. Isso não está no projeto, isso não era a ideia, não pode continuar. E não dá para proibir isso. E o descanso, olha, não vai montar. Isso é descanso, isso é o lazer do domingo. E o respeito ao também sagrado dia de descanso de quem está na Paulista. Temos uma ouvinte na linha, moradora da Paulista. Oi, alô? Oi. Oi, bom dia. Bom dia, seu nome? É Juliana. Juliana? Isso. Oi, pois não, Juliana. Oi, eu queria só fazer um comentário, porque assim, eu escutei da outra vez também, eu estava acompanhando, porque também é de meu interesse, por ser moradora, e eu estou sentindo um pouco falta de conhecer um pouco as ideias e propostas dos outros candidatos. Eu estou escutando bastante a proposta e as opiniões da Rafaela, né? E eu não estou conseguindo ouvir um pouco os outros candidatos. Eu gostaria de saber, eu estou até com dificuldade de guardar o nome deles. Eu gostaria que eles se colocassem um pouquinho mais, desculpa se isso seria possível. Obrigado, Juliana. A gente agradece a sua participação, nossa vizinha, muito bom ver o seu interesse. Eu sou André Oliveira, um dos 3 candidatos aqui presentes. E, enfim, tanto no programa passado quanto neste programa, eu busquei trazer justamente a perspectiva de que a gente tem aqui uma oportunidade, uma necessidade urgente de ampliar a participação e os canais de diálogo, especialmente com a Prefeitura, diante, enfim, de uma ação em vários aspectos, em várias áreas que está faltando. Então, tais como a questão dos resíduos, tais como a questão da articulação com os conselhos, tais como a questão da sinalização, tanto para o pedestre quanto para a questão do transporte coletivo. Também falei no programa passado da gestão em relação à publicidade. Muitas vezes a Paulista acaba virando um canteiro de distribuição de panfletos, de promoção de marcas, e tudo isso precisa ser regulamentado de modo que a gente não infrinja... Não, você vai me desculpar, mas olha, distribuição de panfletos, aquilo já é proibido. Já é proibido por lei. pela lei Cidade então, Limpa, não tem que conversar. É proibido, o que é proibido tem que se cumprir a lei, e aí é poder público. Panfleto é lei Cidade Limpa do Kassab. Eu estou falando que não é regulamentado, eu estou falando de pontos problemáticos que acontecem. Na fiscalização. Em relação à fiscalização, e que o conselho me permita conversar aqui com a Juliana. Obrigado pela atenção, Juliana. E justamente a questão, os abusos, os excessos em relação à publicidade, a gente tem uma oportunidade importante aí na gestão dos resíduos sólidos para a gente gerar oportunidades e justamente promover a reciclagem. Falei também da questão da sinalização, como disse, né? Existe o deslocamento de linhas de ônibus para as paralelas e os usuários, tanto moradores quanto frequentadores, muitas vezes ficam perdidos em relação a esses deslocamentos. Também pontuei a questão da melhora da comunicação. E especialmente citando o caso do exemplo do som, frequentadores, artistas e todos nós, moradores, né, precisamos nos unir justamente para comunicar quais são as áreas de silêncio, quais são as áreas residenciais, estabelecer limites de decibéis, né, limites saudáveis e adequados, e também a questão de melhorar as condições da nossa avenida para melhorar os mobiliários, melhorar a arborização, enfim, aí eu encaro, concluindo, a Paulista aos domingos, a Paulista aberta, como uma oportunidade para a gente não só melhorar no próprio domingo, mas inclusive aproveitá-la como um laboratório de oportunidades para soluções para os outros dias e inclusive para as demais ruas abertas das outras prefeituras regionais. Ótimo. Legal, então, André. agora o Eduardo. Bom dia, Juliana. Aqui é Eduardo, também sou candidato. Eu acho que os 3 candidatos aqui estão muito próximos, né, do ideal do que seria a Paulista aos domingos. Primeiro, eu acho que como conselheiro é algo novo, o conselho local. Então, eu acredito fazer valer o decreto,
que já vai ser um trabalhão, porque hoje os domingos já virou uma bagunça. Então, antes de qualquer coisa nova, acho que precisa colocar a casa em ordem, para depois que se possa implantar qualquer projeto, qualquer ideia. Vamos primeiro moralizar, organizar o que já está acontecendo e dentro do decreto que já foi criado, né? Posterior, daí sim, eu acho que durante esse processo, né, de organização, de verificação, daí nós conseguimos sim criar, melhorar, adaptar algumas coisas. Então acho que a minha proposta não é nada tão extenso, e sim valer, primeiro passo, decreto, para que depois possamos efetivamente trabalhar em cima de uma Paulista já organizada. Eu queria complementar e focar que esse conselho só pode trabalhar e resolver e encaminhar soluções e sugestões só para os dias de ruas abertas. Esse conselho não tem poder de fiscalização, esse conselho tem poder de exigir, como o caso dos panfletos. Desculpe, no meu caso, eu jamais negociaria com panfletos. São proibidos. É proibido. É proibido. A multa dessa lei é de R$10 mil, no mínimo. Cidade Limpa. Lei Cidade Limpa. Então não tem o que negociar com quem está irregular. Vendedor de bebida irregular, que vende menor, de misturinha, vinho químico, catuaba com não sei o quê, é proibido. Tem Todo que ser qualquer banido. vendedor sem autorização não deve permanecer. De roupa, brechó não, sem emissão de nota fiscal, tem que sair. Só pode vir quem estiver autorizado pela prefeitura por 30 dias, e para estar autorizado tem que ser regular. Me perdoem, as minhas opiniões são fruto dos grandes trabalhos que temos desenvolvido com os moradores, com os comerciantes. O comerciante paga aluguel, condomínio, taxa de licença de funcionamento, todo ICMS, ISS. É uma concorrência desleal. É uma concorrência desleal. E ele olha a porta dele sendo invadida por bebida química. Estou voltando a dizer um bar, um café. Tem muitos cafés na avenida. É uma questão de saúde, de segurança. É muito maior, exatamente. Vários e vários casos de gente passando mal no meio da avenida. Sol a pino, no caso do verão, bebida ilegal, criança sem nenhuma articulação, nem de pegar identidade para oferecer bebida, ao contrário, todos têm maquininha de crédito e débito. Rapidamente você paga, recebe a sua bebida. Eu acho que uma das coisas que tem que fazer é exigir do poder público a fiscalização. Lógico, eu acho que são um dos papéis primordiais do Conselho. Isso é proibido, aquilo é proibido, não se pode. Por outro lado, a própria prefeitura, contra os músicos, aí é a minha opinião, a prefeitura ela vai dar uma autorização, o que ele pode fazer, e o que passar do limite, ele não respeitou aquilo, simplesmente tira-se, ele é excluído. A minha insistência, como forma de penalidade. Não teria mais direito, exatamente essa. Não teria mais direito a se apresentar. A minha exigência de cumprir o decreto é que, se ele precisa de autorização, a prefeitura vai ter um regramento. É lógico. Ele pode se apresentar das 5 da tarde às 6 da tarde, no local tal, com o seguinte equipamento. E ele identificado pode escrever, isso, né, Rafael? Até porque, para depois você cobrar dessa banda, se ele cometeu excessos, ilegalidades, que ele seja punido. Se ele prometeu equipamento... Fora que pouca gente percebe, e eu tenho passeado muito, registrado por fotografia junto com os outros moradores e com auxílio dos moradores, inúmeros geradores a céu aberto, uma porção daquelas réguas de extensão, fios no meio do povo passeando, tomadas que já são proibidas pela ABNT, sendo usadas no meio da avenida, bancas de jornais emprestando energia elétrica, aumentando a tensão do transformador da rua. Isso é muito perigoso, porque a gente já tem esse problema na Avenida Paulista. Rodrigo, como consegue? E aí? Alô? Deve ter caído. Desligou. E aí, Rodrigo? Pedro, seguinte. O que consegue pode ajudar nisso tudo? Nós recebemos... Eu estou na presidência do Conseg Jardins e Paulista em torno de um ano. Aliás, estou comemorando um ano agora em maio. E desde o início, eu sinto que a Avenida Paulista
está um tanto quanto abandonada. Não existe um olhar para a Avenida Paulista e não existe um reconhecimento com a sua importância. Isso por parte do poder público. Em diversas reuniões que eu já participei ao longo desses 12 meses, quando eu falo o número de moradores, as pessoas se assustam. Mas como assim 20 mil moradores? São 2 mil moradores. Falei, não, são 20 mil moradores. Então, são muitas instituições que desconhecem esse número. Mas, voltando para o domingo em si, as demandas são enormes. Desde vendedor ambulante, artista com som no último volume, pessoas utilizando drogas, menores de idade consumindo bebida, muitos chegando a ter overdose em plena Avenida Paulista. A gente acompanha a polícia militar de um lado para o outro, atendendo o que lhe cabe. Os próprios frequentadores, às vezes, acabam indo contra a polícia militar e a favor de quem está usando a avenida. Então isso gera um conflito muito grande, porque a gente coloca aí 20, 30 mil pessoas na avenida e 1, 2 viaturas para... Isso gera um conflito, né? Então a polícia militar acaba muitas vezes recuando para evitar um problema maior. Mas as demandas são grandes, sempre foram. Então eu, desde o início, comecei a me aproximar mais da Paulista para tentar descobrir os pontos onde isso pode ser melhorado, isso pode ser trabalhado. E o que eu acompanho, onde eu fecho esse laço, é com relação ao abandono, que vai de ponta a ponta, de A a Z. Começa a nossa estrutura, nós temos 3 prefeituras regionais no comando da Avenida Paulista. Então isso já começa um problema, né? Temos a prefeitura da Vila Mariana, que pega ali a Praça Oswaldo Cruz, prefeitura de Pinheiros, lá do ímpar, mas a Sé é responsável pela zeladoria. Então é uma confusão, cara, que é complicado. Então nós temos ali a inspetoria da GCM, Avenida Paulista, que está no comando com a inspetora Mônica, que faz o seu possível, o seu impossível e acaba, às vezes, pegando áreas que não são dela, porque está no entorno, está na consequência dos impactos da Paulista. Só que não tem mais para onde ir, não tem mais o que fazer, a gente precisa de um comando. A Avenida Paulista precisa de um comando, precisa de alguém olhando por ela 24 horas por dia, não em horário comercial. Não deve ter um olhar das 7 às 19, também não deve ter somente das 19 até as 7 da manhã. A Avenida Paulista é 24 horas por dia. 7 dias por semana, não só domingo e feriado. Eu vou deixar uma pergunta no ar, que foi feita pelo ouvinte José Guerra. Ele mandou a seguinte pergunta para a gente. Os 3 candidatos, qual é o tipo de pressão que pretendem exercer sobre o poder público no novo conselho, para que os moradores da Paulista voltem a ter um sossego de morar e seja totalmente... Excelente pergunta. Só uma coisinha, são 10h55, eu vou pedir que, se cada um puder usar 1 minuto, 1 minuto dá tempo de falar, tá? Só porque depois a gente encerra. Muito bom. Ok? Vamos lá. Guerra, quem vai? Andrew. Começa com o Andrew. Bom dia, José Guerra, está nos ouvindo. Bom, primeiro que em relação à falta de respeito e a ausência de tranquilidade que você aponta, eu acho que ao longo desses 2 debates a gente apontou uma série de conflitos hoje existentes. Por outro lado também, pessoalmente eu sempre tentei colocar os 2 lados da moeda, né? Sempre tem os pontos positivos e os pontos negativos, e justamente a gente precisa aqui fortalecer esse canal de diálogo. A existência desse conselho é imprescindível para que vozes como a sua sejam ouvidos, e especialmente eu também tenho tocado num ponto que é justamente de a gente ampliar esses canais de diálogo, não somente, né, de nós moradores e proprietários, mas também de que o poder público tenha uma voz mais ativa diante dos conflitos existentes. Minha perspectiva ela é mais otimista em relação à resolução dos conflitos, e por outro lado tem a questão de
de exatamente ver o que e ressaltar André, o que hoje temos, senão a gente não vai ter tempo de ouvir os outros. Bom, e concluindo, eu espero que a gente dê prosseguimento nesse processo, ampliando a participação e que este conselho impulsione as mudanças e os avanços necessários que a gente precisa para a nossa Avenida Paulista. Vamos lá. Bom dia, José Guerra. Eu acho que nós vamos conseguir isso, como o André falou, através de diálogo, né? O Conselho tem esse papel justamente de cobrar, de colaborar, né? Levantar todas essas questões e levar até a subprefeitura. Eu acredito que dessa forma que nós vamos conseguir minimizar. Zerar eu não seria tão otimista, mas minimizar eu acredito que nós conseguimos sim, levando esses problemas e atuando de forma contínua. Eu acredito que é dessa forma, e agora eu sugiro que a Rafaela... José Guerra, bom dia a todos os ouvintes. Vamos terminando a nossa fala aqui. Eu vou primeiro responder a pergunta: como atuar? Referindo-se em relação ao poder público, requerendo, exigindo e dialogando. Só dialogar, não. Requerendo por escrito, exigindo, fazendo relatórios, ouvindo também as dificuldades do poder público para poder tirar sugestões viáveis. Porque não adianta eu dar uma ideia brilhante se eu tiver um fiscal para São Paulo inteiro, ou um fiscal no PSIL para São Paulo inteiro naquele dia. Tem que ouvir para poder fazer requerimentos e sugestões. No que toca aos outros órgãos, porque esse conselho não é só o Poder Público Prefeitura, é CET também. Então, e Conselho Participativo também. Então, é mais amplo do que só isso. No mais... da mesma forma, dialogar, ouvir, requerer por escrito, documentar e fazer isso reverberar, que torne-se regulamentos, decretos, normas e leis através da Câmara também. Ótimo, obrigado. Eu vou pedir aqui, nós estamos em cima da linha, o Sérgio está mandando, cerrou, estamos entrando. Olha, eu só quero agradecer, Rodrigo Salles, muito obrigado, mas independente disso, Rodrigo, a gente tem que conversar mais, inclusive sobre o Consec. Vamos sim, obrigado pelo convite, Pedro. Eu quero agradecer o André, também pela participação, o Eduardo Braga e a Rafaela. Obrigado, Pedro. Obrigado. Compareçam dia 28. Compareça dia 28 e vamos fazer um novo programa depois com os eleitos, tá? Obrigado e voltamos amanhã com Metrópole em Foco. Valeu, Pedro.